Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a questão da pandemia de Covid-19 e a necessidade da gente desenvolver um consumo consciente. A gente acredita que em tempos de pandemia Covid-19 é muito importante que desenvolvamos melhor a nossa consciência. Seja aquela consciência de ficar em casa, de lavar as mãos, de respeitar as medidas de isolamento, seja também aquela consciência em o que é que a gente está consumindo. Mas afinal de contas, o que é ter consciência? Bom, a gente não vai aqui entrar num amplo debate sobre isso. Somente vou pontuar que a gente vai tratar a consciência na esfera da teoria marxista. Para Marx, a consciência é algo que é notório em todos os seres humanos. Para explicar melhor isso, Marx compara um arquiteto com a abelha. Segundo ele, a abelha, quando está desenvolvendo uma colmeia, ela não opera conscientemente nessa colmeia. Já o arquiteto não. O arquiteto, quando está construindo uma casa, ela opera nessa casa o seu projeto, aquilo que ele refletiu. Assim, para Marx, seguindo o pretexto da escola filosófica alemã, a consciência não quer dizer unicamente a consciência científica. Então, para Marx, a religião também era uma forma de consciência. Só que, na visão de Marx, a religião era uma consciência inferior a essa consciência científica. Alguns outros autores, como Paulo Freire, Leonardo Boff e Boaventura de Souza Santos, vão relativizar essa ideia da superioridade da consciência científica sobre a consciência religiosa. E vão trabalhar a ideia de diálogo de saberes ou de tradução intercultural de saberes, que é justamente colocar a consciência científica em pé de igualdade com os saberes religiosos e com outras formas de saberes, os saberes populares. Os pós-estruturalistas, por outro lado, vão refutar a própria ideia de consciência em si. Para Michel Foucault, cada pessoa ela era uma particularidade tão grande que nenhum teorema intelectual era capaz de dar conta de explicar o ato consciente individual. Quando falamos de Covid-19, entretanto, ter consciência representa, sobretudo, ter a saúde em primeiro lugar e a saúde pública em primeiro lugar. Ou seja, não se ater aos achismos, às fake news, às opiniões sem bases científicas de formadores de opinião e daqueles que tentam lutar contra a evidência mais que provada de que o vírus é extremamente perigoso, de que o vírus não é uma gripezinha e que a única forma de combate ao vírus em escala global que se provou eficiente são as medidas de isolamento. Bom, gente, como esse é um canal sobre questão agrária, a gente vai tratar a ideia do consumo consciente muito em torno da questão do alimento. Entretanto, a gente sabe que esse debate do consumo consciente ele é um debate mais amplo e ele agrega outras formas de produção. Quando a gente olha uma mercadoria no supermercado, ali na prateleira, a reação imediata de todo indivíduo é ter um fetiche por aquela mercadoria. Então eu tenho que ter, eu tenho que comprar, bastante influenciado também pela questão da propaganda. Consumo consciente envolve, portanto, refletir como a mercadoria chega na prateleira do supermercado. A gente tentou fazer um quadro aqui, vamos ver. Né? Então a gente tem, às vezes ela está na prateleira de um grande supermercado, ela pode estar também na prateleira de um mercado de bairro. Então só essa reflexão já vale aí uma atitude por parte do consumidor. Porque vai favorecer o supermercado que é uma multinacional ou vai favorecer seu José, seu João, Dona Maria que tem um mercadinho ali na sua rua, no seu bairro. A escolha do consumidor já começa aí. Posteriormente, a gente sabe que muitos produtos que chegam na prateleira do supermercado, eles não são comprados do produtor direto. Então a gente tem uma série de atravessadores que vão comprando os produtos para que o produto chegue na prateleira do supermercado. Principalmente os produtos agrícolas mais básicos, os produtos primários, aqueles produtos que ficam ali na seção de hortifruti de qualquer supermercado. Além disso, temos também a empresa de beneficiamento. Não necessariamente a empresa que está lá na embalagem do produto do supermercado não é a empresa que produziu. Então, por exemplo, frango. A gente tem ali 2, 3, 4 marcas tradicionais de frango. Mas a maior parte do frango produzido no Brasil, ela é produzida na agricultura familiar. O leite também. A gente tem as marcas conhecidas de leite, a gente tem desde as multinacionais até também as empresas locais, que também são muito importantes de serem favorecidas na escolha do consumidor. Só que a maior parte dessas empresas locais, elas compram leite de outros produtores de leite. Então é importante também que o consumidor reflita sobre isso.
E entre os produtores, a gente tem os grandes produtores, os médios produtores e os pequenos produtores. E mais ainda, onde é que está esse produtor? O produtor se localiza a 200 quilômetros da sua casa, a 300 quilômetros da sua casa, ou esse produtor se localiza muitas vezes em outro continente, em outro país, num país desenvolvido, num país diferente do seu. Então tudo isso é um reflexo e uma consequência do seu consumo. Então se você está consumindo do produtor local, da agricultura familiar ou da empresa rural local, você está favorecendo o desenvolvimento da economia do seu país e você está desenvolvendo também a questão da superação da pobreza. Se você está consumindo, de repente, o leite de um outro lugar, de um outro país, de uma outra região, você muitas vezes não está contribuindo para o desenvolvimento econômico da sua região, pelo contrário, você está inclusive atrapalhando o desenvolvimento da sua região. E por fim também temos o processo de produção, ou seja, esse produto ele é produzido de que maneira? Ele usa trabalho escravo na sua produção? Ele é produzido seguindo as normas trabalhistas vigentes? Ele é produzido de maneira saudável, ele utiliza agrotóxico na sua produção, ele utiliza hormônio na sua produção. Então tudo isso é muito importante para que o consumidor reflita sobre o processo de produção. Então quando a gente fala da alienação da mercadoria, a gente está falando de todo esse complexo organograma que envolve a produção do alimento, a extração, a comercialização, o beneficiamento, até chegar na comercialização final na prateleira do supermercado. Bom, pessoal, e a gente está falando do supermercado, mas a gente sabe que há também diversas outras formas de se consumir alimento. A gente pode também comprar diretamente na Ceasa, que no Brasil, infelizmente, é dominada pelos atravessadores. A gente pode também consumir o alimento em restaurantes, e aí também faz toda a diferença se você está consumindo num restaurante local ou se você está consumindo num fast food, numa multinacional. Então, sobre esses impactos do capital internacional, das multinacionais no setor agropecuário, eu recomendo que você veja um vídeo que a gente postou nesse canal, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que trabalha sobre o conceito de agronegócio. E o que a gente fala nesse vídeo, de maneira mais aprofundada, é que essa coisa da gente pensar e refletir sobre o produto que a gente está consumindo, sobre o alimento que a gente consome, ela é uma coisa que vai ser popularizada recentemente. Então, na década de 90, havia muito fetiche sobre aquele produto que era vendido pelas multinacionais. Ou seja, o sanduíche daquela marca multinacional famosa, o leite daquela marca multinacional famosa. E hoje a gente já tem isso de maneira revertida. Então, quanto mais local o produto, quanto mais artesanal, quanto mais saudável, mais é valorizado por esse público consumidor consciente. E dentro da história econômica agrícola brasileira, a gente pode dizer que à medida que o agronegócio vai avançando no Brasil, que esse capital financeiro avança nos territórios e nas prateleiras do supermercado, você também tem um processo dialético no qual avança concomitantemente a isso, o aumento do número de consumidores conscientes, consumidores que estão dispostos a pensar e a refletir sobre o alimento que ele consome. E é nessa crítica a esse modelo de produção hegemônico que vão crescer as feiras agroecológicas no Brasil inteiro, as experiências de comercialização camponesa como Armazém do Campo, que vai crescer uma valorização sobre o produto artesanal, como está ocorrendo no Brasil hoje, que é um fenômeno no mercado de cervejas artesanais, queijos artesanais, carnes artesanais, produtos agrícolas mais beneficiados artesanalmente. Então isso é uma consequência desse crescimento da consciência do público consumidor. Apesar disso, a gente não pode se iludir e achar que tudo vai bem. Pelo contrário, a cada dia que passa, o agronegócio vai avançando cada vez mais no setor agropecuário e vão avançando também nas prateleiras dos supermercados, na forma como as pessoas estão consumindo. Cada vez mais as pessoas consomem esses produtos ultraprocessados. E por que ocorre isso? Bem, primeiramente, quando a gente está falando dessas multinacionais, a gente está falando de verdadeiros impérios alimentares.
E esses impérios alimentares, eles possuem uma força, uma propaganda muito grande. E essa propaganda está presente desde em filmes que a gente assiste. Então você tem o sanduíche da princesa da Disney, desde propagandas que passam, por exemplo, nesse exato momento na Rede Globo de televisão, como a propaganda do Agrepop. Então tudo isso é uma intensa máquina de propaganda para ensinar as pessoas a consumir produtos ultraprocessados, produtos desses impérios alimentares. E o segundo ponto é justamente esse. Como esses impérios alimentares eles são verdadeiras potências econômicas e políticas, somente a consciência individual ela não é capaz de derrotar e ela não é capaz de alterar a realidade do consumo local. Por isso que é necessário, além da consciência, que se tenha também uma organização, que essa consciência gere uma organicidade, seja dos produtores locais, seja dos produtores agroecológicos, seja também dos consumidores conscientes. A situação, entretanto, da organização do consumidor no Brasil, ela não é muito boa. A gente tem, mesmo entre esses grupos de consumidores conscientes, uma pouca disponibilidade em se organizar para que possa construir as medidas necessárias para barrar esses impérios alimentares. Então veja bem, muitas vezes a pessoa ela é consciente em comprar o produto agroecológico, em comprar da feira, comprar do mercado local, entretanto, só comprar, a maior parte das vezes, não basta. É preciso que ela se organize. E isso não vale somente para o lado dos consumidores, mas também dos produtores. É muito necessário que os produtores locais, os produtores artesanais se organizem, porque somente organizado eles têm força o suficiente para barrar o poderio político, econômico e midiático dos impérios alimentares. Então, para vencer as barreiras de comercialização, muitas vezes as barreiras sanitárias, esse pequeno produtor local, produtor agroecológico, ele precisa se organizar, principalmente em cooperação. Em tempos de pandemia do Covid-19, a gente vê um crescente aumento do consumo dos produtos ultraprocessados. Isso em escala global. Ou seja, mediante as medidas necessárias de isolamento, as pessoas estão recorrendo a cada vez mais ao miojo, ao nuggets, à pizza pronta, à lasanha pronta, a esses alimentos que têm um efeito muito grave na saúde humana. Com isso, esses impérios alimentares eles não estão parando o processo produtivo. A agricultura familiar, de outro lado, ela está tendo extrema dificuldade em escoar sua produção. Seja porque muitos atravessadores estão parando de comprar os produtos porque simplesmente não estão vendendo, principalmente nas feiras, que são feiras de atravessadores, nos mercados públicos e outras formas de comercialização que os atravessadores praticam. Seja porque muitas feiras estão sendo impedidas de funcionar por conta da própria medida de isolamento. E esse é um ponto muito interessante, porque, veja, a gente tem que discutir que, em primeiro lugar, a compra de alimento é uma das prioridades. Só que se a feira não consegue se organizar para evitar a aglomeração, realmente fica muito difícil para as autoridades públicas manter a feira aberta, porque uma feira não pode ser sinônimo de aglomeração. Então, muitos supermercados conseguem evitar a aglomeração, outros, na verdade, não conseguem e continuam abertos da mesma forma, isso é verdade. Entretanto, esses impactos são sentidos principalmente nas cidades do interior, onde você tem realmente uma relação mais direta entre o feirante, que geralmente é produtor, e o consumidor local. Então, muitas feiras tradicionais em cidades do interior, elas estão simplesmente proibidas. Algumas feiras mais organizadas, feiras agroecológicas, que você tem uma organização de um movimento social ou de uma ONG, elas têm conseguido trabalhar medidas de segurança em relação ao Covid-19. E muitas dessas medidas são simples, por exemplo, proibir que grupos de risco, seja o feirante, seja o consumidor, estejam presentes na feira. Aumentar a distância entre as barracas. Disponibilizar álcool em gel para os clientes, facilitar a forma de pagamento no cartão, lavar bem as embalagens, organizar uma fila com distância entre as pessoas, manter sempre o balcão limpo e lavar frequentemente as mãos. Ao chegar em casa, trocar de roupa e tomar banho, usar máscara. No caso dos consumidores, lavar todo o produto que chega com água e sabão ou com água sanitária.
Algumas feiras mais organizadas conseguiram evoluir para o sistema de delivery. Conseguiram fazer com que alguns produtores entregassem os produtos na casa dos consumidores ou então fizeram grupos de consumo organizados em cestas agroecológicas, no qual o consumidor chega num ponto de distribuição apenas para pegar aquele produto. Agora, tudo isso só é possível com quê? Com nível organizativo, tanto por parte dos consumidores como por parte dos produtores. Por isso que a organização ela é essencial. Somente a consciência não basta para que a gente possa avançar em termos de alternativas para combater o Covid-19 e, ao mesmo tempo, defender o produtor agrícola local e o pequeno produtor. Então, gente, para concluir, é importante que a gente reflita que em tempos de pandemia é muito importante que a gente possa ampliar esse processo de conscientização. Até mesmo porque, para o processo de recuperação econômica que a gente vai precisar fazer para que as pessoas voltem a trabalhar, é muito importante que a gente faça a escolha. Quem é que vai ser favorecido pelos financiamentos públicos? Quem é que você quer favorecer economicamente? Quer favorecer economicamente as multinacionais ou quer favorecer economicamente o produtor local, o camponês, a agroecologia? Então isso é uma escolha que passa por um processo de conscientização. Então a gente deve estar preparado para fortalecer as relações de compra direta, para fortalecer a compra local, a compra do pequeno, a compra da agricultura camponesa, a compra dos produtos agroecológicos, a compra em restaurantes pequenos, a compra do comércio local, do comércio do bairro e a compra e o consumo de produtos saudáveis. Além disso, é interessante que a gente também se una numa luta camponesa mais ampla, em defesa da reforma agrária, em defesa da agroecologia, em defesa dos programas de compra de alimentos institucionais, ou seja, no lugar de o Estado comprar alimento da merenda de uma multinacional, que o Estado compre o produto que vai alimentar as crianças na escola da agricultura familiar, que o Estado, quando esteja doando alimentos, compre produtos também da agricultura familiar. Então, em termos de política pública, é muito importante que tenhamos a consciência do público consumidor urbano também se inserir nessa luta. E é exatamente assim, é exatamente esse o caminho para que, passada a pandemia, estejamos todos juntos e unidos para construir um mundo melhor. Obrigado e até a próxima.